Olá, nesse vídeo vamos falar dos cálculos de equilíbrio líquido-vapor disponíveis no software JCosmo. Bom, para fazer os cálculos de equilíbrio líquido-vapor, vamos aqui na aba VLE, e aqui temos os resultados de cálculo de equilíbrio líquido-vapor. A primeira coisa a fazer é selecionar um dado experimental de equilíbrio líquido-vapor. Quando vocês descompactam o pacote JCosmo, ele vem com uma pasta chamada Data. Dentro dessa pasta, nós temos diversos exemplos que acompanham o pacote para vários tipos de dados experimentais. IDAC, coeficiente de atividade de diluição infinita, equilíbrio líquido-líquido, binário, equilíbrio líquido-líquido ternário, equilíbrio sólido-líquido líquido ternário e equilíbrio líquido-vapor binário. Dentro dessa pasta temos vários exemplos prontos. Vamos abrir esse primeiro aqui, amônia e água. Só dar um abrir, open. Ele vai ler os dados experimentais disponíveis naquele arquivo que acompanha o sistema. Vocês podem editar esses arquivos ou criar os seus próprios com qualquer editor de texto simples, já que são textos puros. E vemos aqui a resposta. Podemos ajustar a legenda, posição da legenda, os dados experimentais e a resposta do modelo. Essa resposta do modelo é sempre o nosso modelo selecionado aqui, na aba de configurações de modelo. Então, o cálculo principal é com este modelo aqui. Podemos comparar a resposta com outros modelos. Bom, mas primeiro vamos discutir esta resposta em particular aqui. Notem que as pressões estão bem altas. Nesta temperatura, a amônia está supercrítica. E isso então é um problema. Por quê? Por padrão, se não selecionamos nada, o que o JCosmo está fazendo é utilizando a lei de Raoult modificada. Na lei de Raoult modificada, temos as pressões de saturação dos componentes, de cada um dos componentes da mistura. Sabemos que essas pressões de saturação, esses PI, SAT, são uma função da temperatura. Porém, essa função não faz sentido quando passamos da temperatura crítica da substância. Mas, de qualquer maneira, poderíamos extrapolar essas pressões de saturação, fisicamente não fazem sentido, e a lei de Raoult continua sendo calculada, é o que aconteceu aqui. E aqui eu teria, nesse extremo, uma pressão de saturação da amônia que, na verdade, não existe mais, mas estamos equivocadamente utilizando a lei de Raoult para este exemplo. Então, ficamos com essa resposta equivocada. Podemos tentar comparar a resposta do CosmoSAC selecionado no momento com outros modelos. Por exemplo, se eu marcar aqui Unifac e mandar calcular, o que vai acontecer nesse caso? Bom, o Unifac requer parâmetros dos componentes. Para gases leves, como amônia, nitrogênio, hidrogênio, CO2 e similares, o modelo Unifac não contém parâmetros, então não consigo utilizar ele. Ok? Então, vou desmarcar aqui. Para esses casos em alta pressão, não devemos mais usar a lei de Raoult modificada, e sim fazer o cálculo com o método Phi-Phi, utilizando uma equação de estado. A lei de Raoult modificada é uma aproximação. O método Phi-Phi é um método rigoroso, esse aqui, onde eu calcularia o equilíbrio para o vapor e para o líquido, as fugacidades do vapor e do líquido, utilizando os coeficientes de fugacidade. Esses coeficientes de fugacidade de cada uma das fases, vamos colocar aqui o nosso φ e do líquido, ele é igual a uma função que depende da temperatura, pressão e das frações molares do líquido x. O nosso φ do vapor vai ser uma função que depende da temperatura, da pressão e das composições do vapor. É claro que daí, nesse caso, os cálculos, mesmo os cálculos de ponto de bolha, onde as variáveis que eu conheço são a pressão e a fração molar do líquido, se eu quiser calcular uma temperatura de bolha, conheço a pressão e a fração molar do líquido. Se eu quiser calcular uma pressão de bolha, eu conheço a temperatura e a fração molar do líquido, e as outras variáveis têm que ser calculadas. Então, eu teria que calcular a pressão. Só que daí o que acontece? Eu tenho que calcular ao mesmo tempo a pressão e as frações molares do vapor. E esse cálculo fica mais complicado, porque as pressões estão implicitamente aqui e as frações molares do vapor estão aqui. Eu tenho que resolver um sistema de equações.
Então ele é mais complicado. O método FIFI é mais complicado. Além disso, esses coeficientes de fugacidade vão ser calculados com uma equação de estado, por exemplo, o Suave-Hedlich-Kwong, que também introduz complexidades. Eu tenho que achar a raiz do líquido, achar a raiz do vapor, para calcular esses coeficientes de fugacidade de líquido e vapor. Essa aqui é a SRK. No JCosmo, na verdade, o que nós usamos é a SRK MC, Matthias-Koppmann, onde a única diferença é que esse fator alfa aqui é uma função um pouco maior que permite ajustar as pressões de saturação das substâncias com um pouco mais de precisão. Além disso, para as misturas precisamos usar regras de mistura, já que esse parâmetro A aqui e esse parâmetro B dependem da substância, mas dentro de uma mistura precisamos usar regras de mistura. Não a regra clássica de Van der Waals, que não combina com modelos de atividade, mas sim vamos usar regras que combinam modelos de Gibbs em excesso, modelos de atividade, como o Cosmo-Sacchi, com as equações de estado. No JCosmo nós utilizamos a SCMR, Self-Consistent Mixing Rule, que consiste em calcular o A da equação de estado, utilizando indiretamente aqui o nosso Gibbs de excesso ou o nosso modelo de atividade. Então aqui entraria o nosso Cosmo-Sacchi. E aí a gente acaba calculando o A da nossa equação de estado, que no caso do Cosmo-Sacchi, no JCosmo utilizamos a SRK Matthias-Koppmann, utilizando esse A que vai ser introduzido na equação de estado, acaba vindo do Cosmo-Sacchi. Para o parâmetro B, utilizamos a regra de mistura simples. Bom, como é que isso é feito na verdade? Nós vamos aqui no JCosmo e marcamos: eu quero utilizar a combinação de modelo de atividade com equação de estado. Posso selecionar novamente o equilíbrio líquido-vapor ou simplesmente recalcular se eu já selecionei um. Notem que vai levar um pouco mais de tempo esse cálculo, não é mais tão instantâneo, porque os cálculos utilizando o método FIFI são muito mais complicados. E aqui a gente tem uma resposta, então, consistente, no sentido de que se a amônia está supercrítica, eu não vou ter pressões de saturação dela. Eu passo a ter equilíbrio só quando eu tenho uma fração razoável de água. Esses resultados podem ser exportados aqui nesse botão para PDF, ou se vocês quiserem tratar esses dados numa planilha eletrônica, botão direito aqui no gráfico e Copy to Clipboard. Depois é só colar um Ctrl V numa planilha para receber tanto os dados experimentais quanto os cálculos do modelo. Se tivermos mais de um modelo selecionado, ele vai exportar os cálculos desses outros modelos. Vocês podem ver também o que está sendo utilizado, Então, a SRK com Matthias-Koppmann, mais a regra de mistura SCMR, que combina com o modelo Cosmo-Sacchi. Se eu tivesse feito outras combinações aqui, eu teria outros detalhes nas legendas. Vamos ver outro exemplo. Selecionar o equilíbrio líquido-vapor, por exemplo, de metil-éter etanol. Open. Aqui está o resultado com a equação de estado. Se eu tirar a equação de estado, as pressões já passam de 10 bar ou 10 atmosferas, Então é recomendado a utilização de equações de estado, quando eu tenho pressões assim, 10 atmosferas ou mais. Se eu recalculo, notem que aqui o Cosmo-Sacchi está dando uma ótima previsão. Se eu recalculo sem a equação de estado, a resposta já não fica tão boa. Então vocês podem perceber que faz diferença. Aqui em baixas pressões, o que vai acontecer é que não faz grandes diferenças utilizar a equação de estado ou não, porque em baixas pressões a lei de Hall modificada seria suficiente. Bom, vou ligar de novo a equação de estado e se eu quiser comparar com outros modelos, por exemplo aqui o Unifac, mando recalcular. Quando estamos utilizando a equação de estado, sempre leva um pouquinho mais de tempo para fazer esses cálculos, e aqui nós temos as respostas. Nesse caso em particular, a resposta do Cosmo-Sacchi, essa parametrização aqui, a KB2, é bem melhor que o Unifac.
Se não utilizamos a equação de estado, o cálculo é bem mais rápido e aqui estão as respostas. Notem que o uso da equação de estado aprimora a resposta de ambos os modelos, mas nesse caso o Cosmosec é melhor. Então, sobre cálculos de equilíbrio líquido-vapor no JCosmo, era isso.